nas cabeceiras também. São 8 horas e 17 minutos, a gente muda de assunto porque geralmente silenciosa e com grande possibilidade de levar à cegueira, o glaucoma é uma doença que atinge os olhos e é causada pelo aumento gradual da chamada pressão ocular. Para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da doença, essa semana é voltada para o combate ao glaucoma. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o oftalmologista Suame Mitoso. Bom dia, oftalmologista Suame Mitoso, como vai, senhor? Bom dia, Patrick. Bom dia, o pessoal de casa. Muito obrigado por atender a nossa equipe. Eu gostaria que o senhor explicasse por que o glaucoma é uma doença silenciosa. Nós costumamos falar que o glaucoma é uma doença traiçoeira. Por quê? Porque na maioria das vezes o paciente não sente sintomas, Patrick. O paciente sofre com glaucoma, ele sofre com alteração da pressão ocular, que causa lesão no nervo óptico e não tem sintoma. Isso é um grande problema, porque quando ele começa a sentir os primeiros sintomas, já são sequelas do glaucoma. E as sequelas são muito sutis a princípio, por isso que passa desapercebido. Entendo. E quais são os fatores que influenciam para o desenvolvimento do glaucoma em uma pessoa? Existem os fatores genéticos, pessoas com histórico familiar de glaucoma, pacientes de pele negra, pacientes com maus hábitos de vida tendem uma tendência maior a desenvolver o glaucoma. De toda forma, na oftalmologia, nós utilizamos como rastreio a avaliação da pressão ocular, principalmente a partir dos 40 anos. Eventualmente, as pessoas podem ter uma tendência silenciosa e passar desapercebido. Então, com o exame no consultório oftalmológico, você faz a avaliação, você faz o diagnóstico e já inicia o tratamento precoce. Porque o tratamento precoce previne a cegueira. Uhum. Essa doença, doutor, ela pode começar a se manifestar a partir de qual idade? Olha, a gente tem o glaucoma, ele tem um glaucoma congênito, algumas crianças podem nascer com esse problema, por isso é sempre indicado o teste do olhinho na maternidade, que faz a primeira avaliação, mas o rastreio principal começa a partir realmente da meia-idade, dos 40 anos, mas nada impede que esse rastreio comece desde cedo, a partir dos 20, 30 anos, na consulta oftalmológica padrão. É um exame simples que é feito dentro do consultório. E os resultados são imediatos. Quando você tem uma alteração de pressão intraocular, e normalmente você avalia o fundo de olho do paciente, você já começa a identificar algumas alterações. E a partir daí tem alguns outros exames que são feitos para fechar diagnóstico. Doutor Suame Metoso, o cidadão, a cidadã, consegue já perceber que está com glaucoma, ou seja, detectar, ou somente uma ida ao SUS, se é que o SUS disponibiliza esses exames, ou uma ida a um profissional também da oftalmologia? Como é que é isso? Pois é, os sintomas são muito sutis, Patrick. Normalmente o paciente ele relata a perda da visão periférica. O que é isso? A imagem nos cantos começam a sumir, nos cantos da visão dele. Porém, ele vira o rosto para um lado, para o outro, ele consegue formar a imagem. O problema é que essa visão vai ficando tubular. Ele começa a enxergar só o centro da imagem. E aí é um grande problema, ele começa a se esbarrar nos objetos, pode sofrer acidentes, e mais do que isso, já tem sequelas que normalmente são irreversíveis. Todos esses exames que a gente falou, eles são feitos no SUS, todos eles. Então, não existe diferenciação dos exames feitos num consultório particular, numa clínica particular, e os exames feitos no SUS. Todos eles são feitos nos dois locais e fazem o mesmo diagnóstico. Isso é muito bom, porque você tem a possibilidade da prevenção dessa doença para toda a população. Doutor Suame Mitoso, essa doença, se não tratada, ela pode levar à cegueira? Patrick, infelizmente pode. Esse é o grande problema. Quando a gente fala de uma doença traiçoeira, muitas vezes sem sintoma, a gente chega num quadro muito dramático de pacientes, muitas vezes jovens, 40, 50 anos, às vezes até um pouco mais novo, com perda de visão precoce. Então é importante realmente que as pessoas
fácil identificação. O problema maior também é que as pessoas sempre tentam relacionar o aumento da pressão com dor, mas nem sempre isso acontece, Patrick, nem sempre. Um grupo que sente dor é um grupo muito pequeno, que normalmente são os pacientes que sofrem de glaucoma de ângulo fechado. A grande maioria da população que sofre de glaucoma sofre com glaucoma de ângulo aberto, que tem poucos sintomas físicos, e os sintomas são visuais realmente. Então, por isso, é um quadro meio que dramático em relação à prevenção e ao tratamento. Esse mês agora, o mês de maio, é um mês de prevenção ao glaucoma. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia preconiza isso, informando as pessoas dentro dos consultórios, dentro das atividades nos hospitais para a prevenção dessa doença. Uhum. Agora, aquela pergunta também que as pessoas que porventura têm essa doença e estão ouvindo a gente, querem saber, glaucoma tem cura, doutor? O glaucoma tem tratamento. Tratamento. Essa é a grande verdade. O tratamento evita a evolução da doença. Evita que você chegue a um estágio de cegueira. Muitas vezes, no estágio inicial, quando é feito o tratamento, a identificação, você leva a vida numa boa. Você chega aos seus 80, aos seus 90, sem problemas maiores. Porém, se você faz uma identificação tardia, o tratamento é evitar a progressão da doença. Então é importante quem estiver em casa, que sofre de glaucoma, que está há muitos anos sem acompanhamento com o médico oftalmologista, procure seu médico, procure avaliação, volte a utilizar suas medicações, porque, como a gente falou anteriormente, o fato de você não ter sintomas não quer dizer que você está tendo uma progressão da doença. Pode ser que a sua doença esteja piorando e você não esteja sentindo nada. Então é importante que realmente você faça esse acompanhamento. Uhum. E há um intervalo ideal entre consulta para o controle do glaucoma? Depende muito. A gente sempre preconiza que um paciente comum ele deve ir pelo menos uma vez ao ano ao médico oftalmologista. Porém, o paciente com glaucoma, dependendo da graduação desse glaucoma, pode ter acompanhamento mais próximo, semanal, mensal, semestral, e varia de paciente para paciente em casos individualizados. Mas o mais importante é que se faça a avaliação, porque com a avaliação você consegue fazer esse acompanhamento, tanto na rede pública quanto na rede particular. Uhum. Bom, doutor, a gente está falando sobre esse glaucoma, né? Que o senhor está explicando bem essa situação, que não tem cura, mas tem tratamento. Agora, o glaucoma, ele pode ser tratado com medicamentos genéricos, porque muita gente busca o genérico pela questão do preço. Mas especialistas, os médicos, eles, quando mandam o cidadão comprar um medicamento, dizem, olha, compra esse aqui que é o original, não é o genérico, que geralmente é mais caro. Patrick, depende muito. Na oftalmologia, os medicamentos genéricos têm o mesmo tipo de ação dos medicamentos de referência. Então, normalmente, a gente deixa muito a cargo do paciente essa escolha, tanto para o genérico quanto de referência. Os medicamentos têm o mesmo tipo de ação. Mas, mais do que os colírios, existem também outras formas de tratamento. Existem cirurgias, né, que melhoram a drenagem do humor aquoso, que é o que causa o aumento da pressão intraocular. A gente tem aplicação de estentes na região da íris, que facilita a drenagem também. Então, tem um arsenal muito grande de cirurgias. Tem a trabeculectomia, que é também uma cirurgia que melhora a drenagem. E tudo isso é disponível no SUS também, todo esse tratamento. Correto. Bom, as pessoas que têm glaucoma, elas podem ser operadas da catarata ou algo não tem nada a ver com o outro? Os pacientes que têm glaucoma podem ser operados da catarata, sim. Existe essa possibilidade. A avaliação individualizada, o paciente é avaliado com relação à pressão intraocular, a pressão é estabilizada e o paciente, desde que tenha indicação correta, pode fazer a cirurgia, sim. Que bom. Doutor, acontece mais com pessoas de uma certa idade? Eu ouvi o senhor falar algo como a partir dos 40 anos. Não tem caso, então, em jovens, em crianças? Existe. Quando as crianças nascem, eventualmente pode acontecer o glaucoma congênito. Mas a grande maioria, através de pesquisa, se mostrou a partir dos 40 anos. Mas normalmente é feito o rastreio
toda vez que o paciente vai no consultório oftalmológico. Mas para tipo de estatística é mais comum a partir dos 40 anos. Mas pode acontecer em indivíduos mais jovens, principalmente em situações em que tem familiares com presença de glaucoma. Então pode acontecer eventualmente sim pacientes mais jovens, de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, desenvolvendo. Por isso que é importante fazer avaliação com o médico oftalmologista, que você tem a oportunidade de fazer todos os exames. E os exames comuns oftalmológicos identificam glaucoma, todos eles. Entendo. Bom, e a hereditariedade? Um pai, uma mãe que tenham tido a doença, tenham a doença, isso é um sinônimo de hereditariedade para os filhos ou não? Sim, exatamente. Você tem uma forte tendência. Existe o histórico de minha mãe tem, minha tia tem, minha madrinha tem, são da mesma família. Então, assim, você sempre faz o rastreio nesses pacientes. Os pacientes que já têm histórico familiar, normalmente eles já são mais preocupados. Eles já chegam no consultório informando que tem parentesco com pacientes com glaucoma. Então, nesses casos, a gente já vai investigar, em primeiro lugar, se existe realmente uma alteração de pressão, se tem algum dano no nervo óptico, que é a causa principal da cegueira, e avalia realmente a capacidade de visão desse paciente. Médico oftalmologista Swami Mitoso, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco, nos fazendo compreender bem a importância dessa campanha Maio Verde, que chama atenção para o glaucoma, explicando para a gente o que é essa doença, que apesar de não ter tratamento, não ter cura, né, doutor, mas tem tratamento. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Agora são 8h28 em Manaus, 8h28. Para você que acompanha a Rádio Diário 95,7 FM, TV Record News Manaus, canal 27.1, a emissora que mais cresce em audiência no país inteiro, trazendo informações sempre apuradas através do portal T24AM, 24 horas interagindo com a notícia.